Você que nos segue pelas redes sociais, pelos canais das redes sociais, pelo YouTube e também pela Rádio Gospel FM. Essa é a segunda parte de uma mensagem sobre retaliação espiritual, que é uma dúvida assim que paira sobre a igreja, especialmente porque quando nós falamos de libertação e guerra espiritual, há alguns conceitos que são tirados do ocultismo e trazidos para dentro da igreja como se isso fosse uma realidade, uma certeza, e a gente tem que passar tudo pelo crivo da verdade. Gente, a Bíblia é a verdade. Então nós vamos trazer esse tema aqui numa segunda parte. Eu já ministrei sobre isso numa quarta-feira passada, e hoje eu vou continuar ministrando dentro desse mesmo tema. A gente aqui então, a gente soma, a gente liga aquela mensagem com essa também. Quando a gente falou sobre libertação, a gente tem que falar sobre o seguinte: muita gente associa a queda das pessoas, queda dos valentes, a queda dos guerreiros, a uma ação puramente maligna. E o fulano caiu, foi o diabo. O fulano foi derrotado, foi o diabo. Aconteceu uma tragédia, foi o diabo. A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 1, verso 25, que os guerreiros caíram no meio da batalha. Caíram os guerreiros, armas de guerra foram destruídas. Você sabe que a gente vive um conflito espiritual. É uma bobagem você achar que a sua vida ela está isenta ou ela está protegida de um ataque ou uma cilada do diabo. A Bíblia diz justamente o contrário. Ele fala assim: olha, visto a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha, tome o escudo da fé, porque você vai apagar os dardos inflamados do diabo. Paulo, ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então essa ideia de que a guerra espiritual nunca vai atingir a gente, é uma ideia tola. Paulo, ele está visitando, ele está voltando para a região da Grécia. Sabe que a Grécia, naquele tempo, a Macedônia, influenciava toda a cultura, inclusive a religiosidade, na qual o evangelho estava sendo semeado. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quis visitar os irmãos, mas o diabo o impediu, colocou uma barreira, colocou um bloqueio. Quando Daniel ele está orando, ele ora no capítulo 10 de Daniel, ele vê que a sua oração não tem uma resposta, não traz uma solução, se demora demais. Ele jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, 21 dias, diz assim: eu me assentei para jejuar, para me humilhar, para 21 dias, eu não coloquei nada delicioso na minha boca. Ele parou de comer churrasco, ele parou de comer chocolate, ele parou de comer quindim, ele parou de comer essas delícias. Ele humilhou. O jejum é uma humilhação, é você dizer assim: ó, o meu corpo não tem força para lutar contra o mundo espiritual, eu vou usar as armas de Deus, eu vou atrair Deus para a batalha. Aí um anjo aparece para ele, na beira do rio Eufrates. Ele está se posicionando ali onde era a Babilônia, né? Ali onde hoje é o Iraque, um país no Iraque. Aí o anjo diz assim: olha, na hora que você começou a orar, Deus me enviou, mas o príncipe da Pérsia me impediu, e eu fiquei por 21 dias lá. Então Miguel, ele é chamado de príncipe dos anjos. O livro de Judas, não, o traidor, o livro de Judas que está no Novo Testamento, chama ele de um anjo guardião, um anjo protetor de Israel. Esse homem Miguel, que é um arcanjo, ele veio, soltou o anjo, para o anjo trazer uma resposta. Então existe, de fato, um bloqueio espiritual, e a gente fica atribuindo muita coisa ao mundo espiritual, quando na verdade é provocada por nós mesmos. Então a ênfase da retaliação é uma ênfase na lei chamada de lei de talião: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Está lá em Êxodo 21, a partir do verso 23, e aí Deus resolve o problema. Ele fala: você quer fazer o diabo fugir? Obedeça a Deus. Ou seja, obedeça a Deus, para de obedecer às tuas ideias. Poxa, pastor, eu não concordo com isso aqui que a Bíblia está escrito. Não, é por isso que a gente é derrotado. Deus fala: vai por lá, você pega um outro caminho. Então, obedeça a Deus, submeta-se à vontade. O que Deus manda fazer? Faz.
Obedeça a Deus, resista ao diabo, você vai afugentar ele, ele vai correr, ele não vai te perseguir. Então essa ideia de perseguição espiritual é uma ideia que ela é trazida de uma grande mentira quando você obedece a Deus. Existem permissões que são dadas aos espíritos imundos? Claro que existem. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Essa expressão, dar lugar, é dar o quê? Jurisdição, permissão. Eu estou entregando os meus limites, as minhas fronteiras, a uma invasão espiritual. Quando? Aqui o problema todo é a ilusão de que você pode viver uma vida sem perdão. Essas palavras, tudo que você coloca o sufixo per, o que é o permaganato? É um exagero. O que é o perfeito? O feito você faz, o perfeito é quando você faz de uma maneira que ninguém consegue. Assim, você fez, você olha assim, mas que obra, mas que poema, que poesia, que música. É perfeito, você não pega erro, você não pega uma rachadura, você olha e fala. Quando a Bíblia fala sobre perdão, perdoar, a perfeição do amor é o doar. Deus amou de tal maneira, não é que ele ficou no sentimento, te amo, ele deu tudo, ele deu o que ele tinha de melhor, ele deu o seu filho. Eu venho agora do encontro com meu filho, que vai me dar mais um neto. Gente, eu voltei todo emocionado, eu estava assim, meio que choramingando, né? No domingo passado, recebemos aqui o coral à torta, aquelas crianças já tinham recebido, é emocionante você ver a história da esperança que Deus dá para a gente que não tem pai. Gente, Uganda, aqueles meninos são de Uganda, eles viveram uma ditadura, eu era bem pequenininho, eu só ouvia falar, era um sujeito chamado Idi Amin Dada, ele era muito cruel, brutal. Tem um filme que conta a história, O Último Rei da Escócia, falava dele, pastor, mas ele não era do Uganda, mas ele dizia que ele era escocês de coração. E tem um filme que trata da crueldade desse homem. Essas crianças são netos, são bisnetos daquela geração destruída por aquela ditadura assassina. Aí eles vêm para falar de mim, para você, do amor de Deus. E aí, eu que estou sonhando, que vivi ali com a minha netinha, de 2 anos, fez 2 anos agora, e vivia a expectativa de ter um netinho, eu não tenho, eu me emociono, porque eu fico imaginando como é que Deus foi capaz de dar o seu filho, por gente que faz o que a gente faz. Então, o perdão é a perfeição do amor. O diabo não quer que você perdoe, não quer, ele quer que você odeie, que você cobre aquela conta. Você viu o que você fez? Essa é uma maneira dele permanecer na sua vida. Quando a pessoa fala fulano destila ódio, o que é o destilar, gente? Você evapora os gases, você fica só com aquele líquido, que é o líquido assim, é o suprassumo daquilo que você está preparando. O diabo gosta do ódio. A ira é uma resposta justa a uma injustiça que você sofreu, mas não peque. Você pode se irar, você não pode bater em ninguém. Você pode se irar, você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Você pode se irar, você pode ficar revoltado, você não pode pegar essa revolta e machucar alguém, porque você vai estar dando lugar a quem? A um espírito imundo. Você vai aprender aqui, no sábado de tarde, eu falei que a gente vai fazer o seminário Sangue nos Umbrais. No sábado, eu vou falar sobre 22 portas que eu mais encontrei na minha vida, trabalhando como pastor de libertação, de manifestação demoníaca. E a pior delas é a ausência de perdão. São aquelas manifestações com ódio, com violência, com brutalidade, exageradas, com gritos. Estão aqui. Então, muita gente está dando uma jurisdição, uma permissão, quando não se aperfeiçoa no amor. Perdoe. Ire-se.
mas não deixa o ódio dominar a sua vida. Não deixe. Às vezes a gente sofre porque é uma consequência da nossa desobediência. Chama-se rebelião, rebeldia. Semeadura é você plantar, colheita é você receber aquilo que você plantou. Quando Deus fala, olha, não zombe, não fique achando que aquilo que Deus está falando pode ser ignorado. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então tem muita gente que hoje faz uma colheita ruim porque fez uma semeadura ruim. Eu faço alguns atendimentos que a pessoa, ela pergunta bem assim, pastor, eu devo casar com essa pessoa ou não? Eu tenho até uma ministração que eu fiz aqui em Bom Retiro, acho que 2019, 2020, muitos anos. 10 maneiras de não casar errado. O casamento, você não tem uma pessoa perfeita. Ela sempre vai ter alguém que tem uma virtude e alguém que vai ter uma luta, uma dificuldade. Você vai ter que entender que existem maneiras de comunicar e vão ter coisas que não vão mudar. Tem coisas que não mudam e se você não conseguir lidar com aquela imperfeição, seu casamento não vai sobreviver. E não fica pensando que os outros são piores, vou separar dele, porque isso não presta. Você vai encontrar defeitos novos numa pessoa nova. Vai acontecer. A questão é, até onde você é capaz de suportar aquilo que você está vivendo junto com ele, você está casando com um pecador. Então, se você casa errado, você vai ter que experimentar aquela dor até que a morte os separe. Tem gente que não suporta. Se você ler Mateus 19, Jesus diz assim, seguinte, quer casar, casa. Agora é o seguinte, aquilo que Deus uniu, você não vai separar. Ele deixa a gente com uma opção, só pode separar quando? Quando houver um caso de imoralidade sexual. Porque isso é insuportável, é a chamada lei da traição. Ali ele mistura a questão do divórcio com a questão do repúdio. O divórcio é só um documento. Toma aí, vamos no tribunal, a gente está separado. O repúdio, gente, é muito pior. Então, quando você lê Malaquias 2, você vê que tem duas versões. Deus odeia o divórcio, e tem versões que diz, Deus odeia o repúdio. O divórcio é uma descombinação, vamos fazer um distrato. O repúdio é aquele ódio que traz a rejeição. Então, a gente começa a combinar na nossa cabeça que o problema é dos outros, não é, o problema é nosso. São semeaduras. Se você é jovem, você não estuda, você vai ter uma colheita por isso. Eu sempre ensino aqui, quem trabalha corre atrás do dinheiro. Quem estuda, o dinheiro corre atrás dele. Por que o povo de Israel é rico? Por quê? Porque eles estudam. Aqui no Brasil, você chega lá, eu estava conversando com um professor da Universidade Americana, um brasileiro que dá aula, ele é da minha turma de oficiais. Assim, Lobo, você chega na universidade, o sujeito passa para vestibular lá de engenharia da comunicação. A primeira aula, o professor ensina a fazer divisão. Regra de 3 simples. Eu falei, mas por quê? Porque aqui eles dão atenção para a leitura, eles leem muito o tempo todo, até que eles passam para a universidade, eles vão especializar ali, A cabeça deles é diferente da nossa cabeça. Eles são focados para fazer aquilo ali, dentro daquele universo que está ali. Então, se você escolhe não estudar, e é isso que está acontecendo na sociedade americana hoje, norte-americana, não vale mais a pena fazer faculdade. Por quê? Quem faz e quem não faz, ganha a mesma coisa. O médico ganha a mesma coisa que o atendente do balcão, que não tem uma formação. O que eles fazem? Eles não estudam mais. Então, eles já estão pensando em trazer para a América pessoas com a formação acadêmica, e logicamente que vai ficar mais caro. Então, o que a Bíblia diz, o judeu faz. As maiores
pontas tecnológicas, a gente chama de estado da arte, que existem em medicina, saem de Israel. O estado da arte. Por que Israel tem um dos exércitos mais fabulosos do mundo? Por quê? Por quê, gente? Você já viu a estrutura do domo de ferro, que é esse escudo de defesa contra os drones? Hoje mesmo, ontem, jogaram uma bomba lá, o drone, um drone chegou e explodiu. Então eles sofrem tanto essa luta entre a espada e o escudo, que eles preparam o escudo. Então eles daqui a pouco, depois que termina essa guerra, eles vendem essas defesas para os outros países que estão em guerra. Então eles estão sempre na frente, por quê? Porque eles semeiam, então eles fazem uma colheita financeira. Existem perseguições que são humanas, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Sabia que as pessoas vão perseguir a gente, porque a gente é crente? Perseguem, colocam apelidos horríveis, colocam você para fora daquilo que eles deviam trazer você para dentro. Se você é uma pessoa honesta, dentro de um ambiente corrupto, você não vai ser bem-vindo, não vai ser. Fazer um negócio aqui, vamos entregar uma nota aqui, a gente reparte o dinheiro, você não entrega nada. Quando o crente, ele se posiciona, quando ele fala assim, meu nome não vai ficar nesse meio dessa sujeira, você vai padecer perseguição. Por que você acha que Daniel foi perseguido, gente? Por quê? Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Por quê? Não conseguiam pegar um defeito nele. Eles criaram uma lei, o Congresso, eu vou trazer aqui para a nossa realidade, o Congresso daquele tempo, que era chamado de sátrapas, os governadores, fizeram uma lei que pegasse só Daniel. Vamos prender esse cara? Vamos criar uma lei para prender ele? Prenderam ele, jogaram na cova dos leões. E o rei não pode fazer nada, por quê? Porque ele não está acima da lei. Você vai ser perseguido, sabe por quê? Porque você é crente. Então a perseguição aqui não é o diabo não, gente, é gente. Eu tive um professor no seminário, o nome dele é Ari Veloso, um pastor maravilhoso, pastor de uma igreja enorme lá em São Paulo, a Igreja Batista do Morumbi. Hoje, acho que é o pastor Lisaner Moura que está lá. E ele foi meu professor, e ele me deu aula de hermenêutica. E no meio dessa aula, ele era muito inteligente, e ele falou para mim assim, para a gente, né? Falou assim para a gente, ó, a história de uma pessoa que chegou, um missionário, chegou numa tribo, para pregar o evangelho e falar do amor de Deus. Quando chegou na tribo, ele percebeu que todo mundo mancava. Ele ficou olhando de longe, e viu que todo mundo mancava. Ele se aproximou mais um pouco, ele percebeu que todo mundo, além de mancar, era gago. Ninguém conseguia fazer ou falar uma frase sem gaguejar. Não sei se você sabe, a gagueira é uma desconexão entre aquilo que você pensa e aquilo que você fala. A pessoa que é gaga é muito inteligente. Isso é ciência, tá, gente? Você pega o teste de QI, o gago, ele pensa mais rápido do que ele consegue falar. Ele fica... Eu tinha um amigo meu, Joel, que a mãe dele era gaga. E aí a gente brincava, o Joel era da igreja presbiteriana. Porque quando a mãe falava assim, pegava o chinelo e falava assim, eu falei para você não fazer, a gente brigava com ele, que a mãe dele fazia assim, ele ia apanhando enquanto a mãe dele era gaga, a gente brincava disso. Nessa região, era todo mundo gago, e todo mundo mancava. E aí, quando ele chegou e todo mundo viu que ele não mancava, achou que ele era estranho demais. Pior do que isso, ele começou a se explicar e todo mundo viu que ele não era gago, então ele não era manco, não era gago. O que as pessoas fizeram? Expulsaram ele, tacaram pedra, tomate, jogaram ele para fora daquela cidade, ele não pôde evangelizar. Então Ari Veloso conta para a gente a história que é nossa. As pessoas vão nos apedrejar. As pessoas vão nos expulsar. Por quê? Porque a gente vive uma vida sem mancar, sem gaguejar. Você vive uma vida linda, você vai ser perseguido. Por quê? Porque a tua vida é linda. E como ele não consegue viver a vida que você tem com Jesus, o que ele faz?
é melhor te destruir do que ele mudar. É só isso. Então aqui não existe retaliação espiritual. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus, ele diz que existe uma recompensa quando você é perseguido por pessoas que mentem por causa do teu amor por Jesus. Quando a Bíblia fala sobre retaliação, ele fala, quando essas pessoas perseguirem, a palavra é essa, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é a identidade da gente. O Filho de Deus, ele não devolve o bem com o mal, ele devolve o bem com o bem. Se alguém te bofetear, você vai lá e faz o bem para ele. E se alguém obrigar você a caminhar uma outra milha, vai com ele 2. Gente, o judeu odiava isso. Por quê? Dentro daquela estrutura sociopolítica, aquele regimento romano, você está debaixo do regimento romano, então qualquer soldado podia obrigar você a... o que você está fazendo agora? Plantando cenoura? Está levando água para a tua casa? Você está trabalhando na lavoura? Está cuidando do teu gado? Está cuidando do teu filho? Larga tudo agora aí, pega os meus equipamentos de guerra aqui, e vamos caminhar comigo 1 milha. Era a lei daquele estado. Então o judeu odiava isso. Aí Jesus falou o seguinte, se alguém te obrigar a cumprir o que é certo, faz 2 vezes. Então, a resposta da gente, aos que perseguem a gente, é uma oração. Agora, você não fala assim, não, vou orar aqui para o diabo ir embora. Aqui ele traz essa questão, ele tira do mundo espiritual e traz para uma realidade de testemunho. É isso que ele está fazendo. Existe contra nós, pastor, fizeram uma macumba contra mim. É impotente contra a nossa vida. Então, quando Deus explica isso logo de início, um feiticeiro foi contratado, recebeu grana mesmo, para amaldiçoar, para lançar maldições contra o povo de Israel. Se você ler Números 20, capítulo 20, até o capítulo 27, você vai ver que a vida desse homem aqui, ele era um homem de Deus, ele acaba morrendo, gente. Aliás, ele morre no capítulo 31. A vida dele é destruída por causa da ganância, ele amou o prêmio da ganância. Esse foi o problema desse profeta. Você vê que ele não erra a profecia, né? As 4 profecias dele são verdade, e tem uma que ele diz assim, e eu vi, ele enxerga mesmo que de longe, Jesus, ele vê lá na frente que Jesus viria, ele enxerga a estrela de Davi. Esse homem aqui, ele é usado por Deus para mostrar para Balaque, aquele rei que queria destruir o povo com feitiçaria, que sobre a vida do povo de Deus não vale magia. Pode fazer o trabalho que quiser, o trabalho enterrado no cemitério, na praia, pode pular 7 ondas, pode fazer o que quiser. Sobre a vida do povo de Deus, isso não tem valor. Não tem valor, não funciona. Imagina quanta gente já fez isso para mim, para o pastor Marco, para o pastor João. Não vale, não tem valor, não vale encantamento. Agora, o inimigo está sempre o quê? Preparando ciladas. É por isso que ele fala, toma a armadura de Deus, porque ele vai preparar para você o quê? Uma isca. A palavra armadilha, gente, é isso. Tem esses filmes de sobrevivência, a série de sobrevivência da Discovery, né? Enfim, você vai ver o que é uma armadilha. Você coloca algo saboroso, porque bicho não tem vida social. O que ele faz? Ele acorda, ele sai para comer, para caçar, para pegar sua presa, ele volta para dormir, acabou. Bicho não vai para o shopping. Você está entendendo? Como é que você quer pegar formiga? Você bota lá um punhado de açúcar, no dia seguinte as formigas estão lá. Como é que você quer pegar mosca? Pega algo podre, já viu mosca? Pega algo podre, você deixa lá no lixo, a mosca vem sozinha. Por quê? Porque se alimenta daquela podridão. Vocês estão entendendo? O inimigo, ele prepara uma cilada.
ele prepara uma armadilha. Sabe o que é um alçapão? É um lugar para pegar passarinho. Então você pega ali uma fruta, um alpiste, você coloca lá, o passarinho vai, vou me alimentar. Ele cai no alçapão. Esse é o princípio do Salmo 91, ó. Você habita no esconderijo do Altíssimo, lá em cima, ó. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. A palavra altíssimo é isso, ó, superlativo de alto. É algo inalcançável. Você pega ali um ônibus espacial, você não consegue chegar. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Aqui ele está dizendo, cuidado, fique preparado, vigie. Para quê? Para você não cair nas ciladas do diabo. Porque, já que ele não pode te tocar, ele vai fazer de tudo para você mesmo se derrubar. É isso. A fé, ela funciona como esse escudo. Tome sobretudo, agora está frio, né? Eu tô com esse casaco aqui, eu só uso quando a temperatura cai dos 8, 7 graus aqui em Curitiba, eu estou usando ele. Fora disso a gente não precisa mais usar, mas o sobretudo, hoje, fui lá eu tive que ir lá num prédio, e quando eu entrei no elevador, entrou aquele rapaz, com aquele sobretudo que vem daqui, vai até a canela. O escudo é uma máxima proteção que você tem contra as ciladas do diabo. Tinha um filme antigo, era uma série, Star Trek. E ele tinha lá uma nave espacial, tinha o Dr. Spock. Alguém lembra disso? Tinha o Capitão Kirk. Ele falava assim, Dr. Spock, McCoy, sala de armas. Dr. Spock, baixa os escudos. Aí vinha aqueles inimigos espaciais mandando laser. Pá, 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 pá. Ele estava com escudo. Então, eu me esqueci o nome da nave. Alguém lembra o nome da nave espacial? Para ficar mais completo, não? Alguém falou? Enterprise, pronto. O que a Bíblia está dizendo é que existe um escudo para a gente, que é o tamanho da fé da gente. Agora, para eu entrar aqui nesses últimos momentos finais, gente, sabia que cansa fazer guerra? Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Isso é 2 Samuel 21, de 15 a 17. Fazer guerra cansa. Aí, diz assim, Davi se cansou muito. As versões novas, a NVI diz assim, Davi ficou exausto. Você já ficou exausto? Davi se cansou muito. Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, em carne com Davi. Zeruia era um dos chefes do exército de Israel. Sabe aquele intercessor bom de briga? Sabe aquele pastor bom de luta espiritual, de guerra espiritual? Era esse cara aqui. Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. O que está acontecendo aqui? Se você pegar 2 Samuel, capítulo 20, 21 e 22, só tem guerra. Só guerra. Você acha que Davi só lutou com Golias, né? Gente, ele se meteu em cada confusão. Ele se meteu em cada enrascada. E aqui vão se levantar os tais dos valentes de Davi, aqueles 30 valentes de Davi. Então aqui no meio, aparece um monte de história deles, junto com Davi. Um que lutou com um leão numa cova no tempo de neve, o outro que lutou com uma espada, até a mão dele ficar grudada, outro que defendeu um campo de lentilhas. Aqui Davi, ele conta que a vida, nessa luta espiritual, ela é cansativa. Ela leva você a você perder as forças, a você se esgotar. Eu tive eu vivi muito tempo na Força Aérea, e uma aeronave das nossas, ela caiu, teve que pousar, fazer um pouso forçado da Amazônia, gente. Era enorme, você anda horas, só tem verde, mata, selva, mata, floresta, você não vê nada, você não vê gente, você só vê mato. Um avião caiu
numa das rotas, e aí a saída de emergência, num avião de pequeno porte, era na retaguarda. E a gente, quando a gente voa, a gente usa, junto com o macacão operacional, um negócio chamado LPO. O LPO é o quê? Gente, é um colete salva-vidas que você faz assim, puff, ele infla. É isso. E na saída da aeronave, ninguém morreu, o avião pousa na água, então a água enche rápido o avião, assim, 10 segundos a água já está aqui. Você está sentado, aquela água entra, já está aqui, ó, a gente já está aqui na barriga, né? Só que aí o avião pousou e virou de lado, o povo foi saindo, e tinha um dos oficiais puxando os passageiros e levando para a margem. Esse oficial morreu exausto. Ele morreu de salvar vidas. Exausto. No final das contas, ele foi a única pessoa que faleceu, mas não faleceu do acidente aéreo. Tem muita gente que pensa que o acidente aéreo mata. Gente, para cada 10 acidentes aéreos, só um tem vítima. Não fatal. É muito seguro, e eu trabalhei com isso na proteção ao voo há muito tempo, então é um lugar até de descanso para mim. Mas nesse caso, o moço morreu de exaustão. Tem muita gente que vai para a guerra espiritual e morre exausto. Por quê? Porque luta sozinho. Então você tem que ter um time. Quando a gente fala assim, vem participar do time da intercessão, é porque quanto mais gente tem lutando, menos esforço a gente faz. Quando o Josafá ele é cercado, o que ele faz? Ele fala o seguinte, ele reuniu toda Judá. O que ele fez? Ele, em vez de ficar orando sozinho, estava ele, estava o profeta Jaaziel, tinha uma turma com ele, Isaías, o profeta Isaías, estava com ele ali, naquela invasão dos moabitas, estava ali. Mas pensa que ele ficou sozinho e falou assim, não, vamos convocar a igreja, vamos convocar o time de intercessão, e todo mundo veio para jejuar. Então, a gente experimenta algo chamado cansaço de guerra. Agora, tem muita gente que não compreende que o que atrai o espírito imundo é normalmente o pecado. Ah, não é normalmente, é certamente. Paulo diz, porque as obras da carne, repara que a gente acha e diz que isso aqui é obra do diabo, né? E fulano é feiticeiro, fulano se meteu com a idolatria, isso é do diabo, olha para mim. Não é não, gente. Isso é coisa da carne, é do ser humano. As obras da carne são manifestas. Quais são? Adultério. É do diabo ou não? Não, gente, é carne. Chama-se carnalidade. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, vícios e glotonaria. É isso aqui, ó. Lembra quando a serpente, lá no Éden, lá no capítulo 3, ela foi amaldiçoada? O que Deus diz para ela? Você vai rastejar e vai se alimentar do pó da terra. Lembra disso? Sabe o que a gente é? A gente é pó. Você é pó e vai voltar ao pó. Gênesis 3 fala isso. Eclesiastes 3 fala isso, que a gente é pó. Pode pegar qualquer cadáver. Você larga ele, vira osso. Daqui a pouco o osso vira pó. Se não houver uma condição, essas carcaças humanas que são encontradas por quê? Porque a condição ali é de preservação, porque senão vira pó. Tudo vira pó. Aqui, a Bíblia está deixando claro que o que atrai, o que alimenta é o quê? É a gente mesmo, com esse tipo de prática. Por que o povo de Deus é derrotado? Eu estou voltando aqui aonde eu comecei. Lembra que a gente começou? Em 1 livro de Reis, capítulo 1, falando como caíram, como foram derrotados. Pronto. Perdão. 2 Samuel, capítulo 1. Aqui é 2 Coríntios. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as nossas intenções, as suas intenções. Essa questão de você abrir porta, abrir brecha, olha o que a gente encontra. Tem a ver com as alianças que a gente faz. Tem gente que faz aliança com ódio. E a gente acha que o ódio, ele é justo. Por quê? Porque me fizeram mal. Gente, quem aqui viveu uma vida sem ser injustiçado? Me conta. Eu quero te conhecer. Ou você é muito jovem,
ou então você é um bom perdoador. Porque a gente não sofre um esquecimento, uma amnésia, bati a cabeça, não lembro mais. Se alguém te pegou emprestado e não te devolveu, você se lembra disso. Porque você quer cobrar a conta. O que é isso? Eu te emprestei 1.000, 10.000, 1 milhão, paga o que você deve. Essa é a parábola do credor incompassivo. Paga o que me deves. Eu quero meus 300 denários de volta. Cadê meus 300 dias de trabalho? Quero de volta. Então, quando alguém pratica o mal contra você, a tendência é você ir lá cobrar. E é por isso que tem gente que não sai do lugar. Domingo passado, eu preguei sobre avançar sobre a dificuldade. Lembra disso? O que eu falei aqui? Que Davi só se tornou Davi porque ele venceu Golias. Qual foi o degrau que ele pisou para ser promovido? A dificuldade. Se não houvesse um Golias na vida de Davi, ele nunca ia ser rei. Ele nunca ia ser esse cara que a gente celebra e canta as canções dele. Gente, ele escreveu 72 salmos. Você viu ele citar Golias alguma vez? Não, porque Golias, um dia, ele tentou me matar, ou era desse tamanho. Gente, ele vence isso, ele supera isso. Ele passa por cima disso. Ele usa Golias, como quê? Como uma plataforma para o crescimento dele. Passou, gente. Passou, você não pode se culpar. Por que eu fiz isso? Fez porque veio para frente que se anda. Ninguém aqui é caranguejo que anda para trás. Caranguejo não é peixe. Caranguejo, peixe é. Caranguejo só é peixe lá no fundo da maré. Alguém lembra disso? Era mais ou menos assim a música. Lembra disso? Caranguejo é que anda para trás. Acabou! Agora é hora de andar para frente. Por quê? Porque você vai continuar no mesmo erro do passado, a gente é atingido em combate. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso, segundo Crônicas 18:33, e atingiu o rei de Israel entre as bestas da sua armadura. Sabe o que ele falou? Me tiro de combate, eu fui ferido. Quem abre buracos é a gente. Esse rei aqui, gente, é Acabe. A história dele é uma história de ignorância espiritual, de rebelião espiritual, de aliança espiritual perversa, de ouvir conselho de gente que não pode me aconselhar. Gente, para quem que você está pedindo conselho? Para o perdedor ou para o vencedor? Fala para mim, gente. Se você quer fazer algo crescer na sua vida, eu tenho um irmão aqui, gente, esse irmão é experiente no churrasco. Eu já comi churrasco dele, sabia disso? Pensa num homem que é um mestre churrasqueiro. Sabe o que ele está fazendo? Um curso de especialização em churrasco. Eu falei para ele assim, e aí? Vamos, dia tal, vamos, não posso. Eu estou fazendo um curso de churrasco. Eu falei, cara, você não precisa mais de nada. Não, preciso, porque é um tipo de carne, brisket. Eu não sei nem o que é isso, deve ser uma carne assada. Eu falei, ele já ultrapassou o nível da picanha, o nível do entrecô, do ancho, ele está em outro padrão. Gente, ele é saboroso. Eu vou começar a falar agora aqui, ele não usa sal grosso, ele usa flor de sal. Sabe aquele cara do Aclin que faz assim? É aquilo ali, gente. Mas sabe o que ele está fazendo? Ele está se preparando para ser melhor ainda. Então ele se aconselha com quem? Com alguém que é melhor do que ele. Tem gente que está se aconselhando com gente derrotada. Você quer, de fato, vencer no seu casamento? Gente, se aconselha com alguém que já tem mais de 30 anos de casado, ele vai te explicar. Ele vai te e que é feliz. Porque esse negócio de se aconselhar com gente que está inflamada, gente, porque agora tudo inflama, né? Não pode beber leite, inflama. Eu achava que não podia beber gasolina é que inflama, né? Querosene não inflama. Álcool. Isso que inflama, não, agora não tem um monte de coisa. Gente, se aconselha, eu falei, doutor, estou preocupado aí, esse negócio de leite. Eu falei assim, Lobo, ele crente, né? Abraão tinha 99 anos. Lembra? Em Gênesis 18, é bom que ele responde na Bíblia, o cara crente quando é médico. Lembra? O que ele ofereceu? Vieram os anjos visitar ele, lembra disso? Ele ofereceu leite de cabra e coalhada. Come o leite, come queijo, como que você quiser. Talvez você seja intolerante, aí você vai ter que parar, mas fora isso, não vai te inflamar. O que inflama é carvão na churrasqueira, pronto. É isso. Você come carvão? Não, então, é isso. Se aconselha com quem é sábio.
Acabe se aconselhou com gente perdedora. Como é que ele terminou? Com uma flecha entre as brechas. É isso. O julgamento, gente, espiritual acontece quando gente de Deus como eu e você escolhe seguir caminho que é destino errado. Davi desprezou a palavra do Senhor. Deus fala para ele assim: Davi, o que você fez? Eu não falei para você não fazer. Você não conhecia a minha palavra. Você não escreveu a Bíblia. Davi escreveu a Bíblia, gente. Eu estou falando para você que ele escreveu 72 livros, 72 capítulos do livro de Salmos. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Davi, você já tinha matado aos 10 milhares, você matou Golias, não tem problema. O problema é você fazer essa covardia aí. O que você fez? Para esconder o pecado, você foi lá e matou o inocente. Foi isso que você fez. Pior do que isso, você fez isso para tomar aquilo que não era teu. Lembra que eu falei? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, os negócios do teu próximo, a empresa do teu próximo, as coisas que teu próximo... Por que você não precisa cobiçar? Porque Deus tem muito mais para te dar. Ah, eu quero algo que Ele tem. Pede. Deus dá de graça. Pede sabedoria, eu vou te dar de graça. Você vai ter. Agora, o que você não recebe? Você está pedindo mal. Não é isso que Tiago fala para a gente? Davi, ele despreza, ele recebe o julgamento do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. A gente fica preocupado com retaliação, mas em primeiro lugar, a gente tem que saber, existe uma ação espiritual contra a gente? Claro que existe, mas nós é que abrimos portas, nós é que damos permissões, nós é que pecamos, nós é que damos instrução, nós é que autorizamos. Vocês estão entendendo isso, gente? Olha o que eu vou falar para você, eu vou repetir aqui para você, aquilo que aprendi, eu estou entregando. Não adianta você vir aqui na igreja, gente, o pastor, eu não prego nada que está fora da Bíblia, nada, nada. Tem aqui, ó, a família Gonçalves inteira no altar, pastor João, pastor Marcos, Heleno, tem gente que anda comigo há décadas. Você nunca vai chegar aqui e vou pregar coisas aleatórias. Saiu da minha cabeça. Eu vou mergulhar você na Bíblia Sagrada. No mínimo aqui você vai sair com um banquete. Sabe quando você senta para comer e fala assim: estou satisfeito, que delícia, Deus preparou uma mesa, fez meu cálice transbordar. É isso. Eu não prego achismo, eu prego a palavra de Deus, que é vida, e vida eterna. Olha só, dá para consertar, mas você vai ter que mudar. Não fique experimentando pular de igreja em igreja. Deixa uma igreja cuidar de você. E vou dizer para você, eu queria mesmo hoje, assim, primeiro conselho que eu daria para uma ovelha, passou pelas águas, você já foi batizado? Se você não foi batizado, você precisa ser batizado, querido. Até quando você vai resistir? Número 2, você faz parte da igreja, gente, entra numa célula. É o lugar mais apropriado, foi Deus que inventou essa história. Os discípulos plantavam igrejas dentro de casa. Pastor, eu não concordo com pastora. Vai ler a Bíblia, gente. Você viu qual era o nome da pastora de Laodiceia? Lê Colossenses 4:11. Era Ninfa. Lá, pastora de Laodiceia. A casa que se reúne na casa de a igreja que se reúne na casa de Onésimo, estava lá. Jesus, ele sai para entrar nas casas. Ele vai na casa de Marta e Maria, ele vai na casa de Jairo, ele vai para dentro das casas, entra dentro de uma cela. Estou no aplicativo aqui, BBR Curitiba. Por quê? Porque ninguém está pastoreando, você não tem com quem abrir o coração, ninguém pode te ajudar. Vamos orar, sai do seu lugar, vem cá à frente de todo mundo, deixa eu orar por vocês. Você que está se sentindo perseguido, ameaçado, humilhado, você acha que o inimigo botou um alvo nas tuas costas, você acha que alguém está te humilhando e perseguindo? Quero te encorajar hoje, eu quero te abençoar hoje. Quero
fique plantado aí no teu coração hoje, não uma semente qualquer, uma semente de uma árvore. Eles serão como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Isaías 61, sabe o que diz de você? Que você é como um carvalho. Gente, o carvalho é uma árvore, gente, que ela é centenária. Já imaginou isso? Tenta derrubar um carvalho. A gente chega em Israel, tem um lugar perto de Hebron, que são os carvalhais de Manre. Não é uma árvore grande, nós achava que o carvalho era um negócio, gente, pensa num tronco dessa idade assim. Você vai passando, lembra quando o filho de Davi fica preso pelos cabelos, fugindo? Lembra disso? É baixinha a árvore, ele fica preso aqui. A árvore resiste contra o tempo, no meio de um deserto. É assim que Deus diz para você. Diz que você é um carvalho. Serão chamados carvalhos de justiça. Diga, carvalho de justiça. É uma justiça que não perece. Quantos aqui hoje querem entregar sua vida a Jesus? Só levanta a mão assim, eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Você que não tem igreja no seu lugar em Bom Retiro, tá bem? Seu lugar é numa igreja que te ama. Você não passou pelas águas, chega. Ah, não estou pronto. Você nunca vai estar pronto. Alguém aqui é anjo aqui? Deixa eu olhar. Tem algum anjo disfarçado entre nós? Se você é gente, vou dizer, você só tem que ter o quê? A decisão. Porque pronto a gente nunca vai se sentir, porque a gente olha para a gente mesmo assim, não pastor, ainda não cheguei lá. Quem vai fazer o resto é Deus, amém? Feche teus olhos. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, tua igreja sai nesse frio, um dia, Pai, chuvoso, cansativo, todo mundo levantou cedo, mulheres e homens com responsabilidades. Senhor Deus, eles hoje decidiram, escolheram a melhor parte, que é ficar com o Senhor. E agora o Senhor traz uma mensagem, uma palavra que é muito mais do que uma reflexão, é uma realidade. Eu abençoo teus filhos, Pai. Eu abençoo teus filhos, toda a desonestidade que eles sofreram, todo o mal, toda a perseguição que eles estão sofrendo, toda a maldade, Senhor Deus, vai encontrar um dia com o Senhor. O teu nome é justo juiz. Só vai julgar a gente, mas vai julgar eles também. Não deixa a gente ser encontrado entre aqueles que devem. Nós escolhemos perdoar os nossos agressores. Nós escolhemos e decidimos colocar essa nota, essa promissória, essa dívida nas tuas mãos, Senhor Deus. É o Senhor que tem o martelo do juiz. É o Senhor que traz sentenças e absolvições. É o Senhor que é Deus. Pai, nós nos cobrimos aqui no sangue da cruz. Nós sabemos o que nós fizemos, sabemos sim. Nós conhecemos nossos enganos, conhecemos sim. Mas nós hoje pedimos perdão ao Senhor. Perdão, Senhor. Uma vida nova, onde o passado ele é apagado. É o Senhor que promove inocência para o teu povo, para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós hoje colocamos a armadura do Senhor. Pai, não deixa o teu povo, não deixa o teu povo sem armadura, sem escudo, sem proteção contra as ciladas do inimigo. Não deixa o teu povo tropeçar. Não deixa o teu povo, Senhor Deus, entrar dentro das jaulas, dentro das arapucas, dentro das ciladas do inimigo. Fecha as brechas da armadura do teu povo em nome de Jesus. Não deixa que as flechas que o inimigo lança atinjam o teu povo despreparado. Eu quero lançar sobre o teu povo a cobertura do Senhor, a bênção do Senhor, as armaduras do Senhor, a proteção do Senhor, o escudo do Senhor. Em nome de Jesus eu os abençoo. Amém, amém. Você pode dizer amém? Amém. Vou insistir com você. Se você não tem uma célula, tem um aplicativo IBBR Curitiba, baixa lá na Apple Store, na Google Play, entra lá, baixa o aplicativo. Se você abrir na sua casa,
a célula mais perto da sua casa vai aparecer ali. Célula, quero participar. Amém? No próximo dia, último domingo de julho, o 1º de agosto, vamos ter assembleia para recepção de membros. Se você não é membro ainda, você vai procurar ali o pessoal da Central IBBR. Está ali o pastor Cristiano, agora que eu estou vendo, pastor Cristiano. Ou então você vai entrar também, quero ser membro. Amém? Levante sua mão. Levante sua mão. Eu te abençoo agora. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, agora e sempre. Amém. Amém, gente? Beijo no teu coração. Fica com a paz do Senhor. Uma boa noite, boa semana. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Paz.